Falando, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Semana passada vocês fizeram exercícios no livro e essa semana eu quero que vocês corrijam comigo, tá bom? Então prestem bem atenção na aula de hoje e anotem as dúvidas. Qualquer coisa é só entrar em contato com a tia, tá? Grande beijo! Olá, meus amores! Então vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de matemática. Então a gente vai corrigir os exercícios que a tia pediu para vocês fazerem na semana passada, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai relembrar, né, corrigindo, tirar umas dúvidas, né, que deve ter algumas dúvidas com vocês. Espero que vocês possam entender direitinho. Então, a gente viu no conteúdo, né, dessas aulas, da aula passada, e a gente vai continuar vendo hoje, o conteúdo de propriedades da adição, né, que é a propriedade associativa, propriedade comutativa e elemento neutro. A gente vai ver a questão da prova real, ou seja, a operação inversa, para que a gente possa tirar mesmo a dúvida se a gente fez a continha certa. E a gente vai ver a iniciação ao estudo das figuras geométricas espaciais, os poliedros, tá bom? Então, na página 126, a gente vai ver uma perguntinha que ele fala assim: o que você pode observar em relação à disposição das parcelas dos cálculos efetuados por Sofia e Marcelo? Então, para ele explicar, né, o livro, ele faz muito isso. Para explicar uma propriedade, algum conceito, ele usa um exemplo. Então, aqui ele usou um exemplo de duas contas que duas crianças fizeram, Sofia e Marcelo. Sofia pegou o maior número e colocou em cima e o menor embaixo. Marcelo fez o contrário, colocou o menor número em cima e o maior embaixo. Mas, por incrível que pareça, eles tiveram uma surpresa. O resultado é o mesmo. Por que esse resultado é o mesmo? Porque na adição, ou seja, nas contas de mais, para somar, não importa a ordem das parcelas, tá? Se você colocar o maior número em cima e o menor embaixo, ou o contrário, não vai fazer diferença nenhuma no resultado. E é justamente isso que ele estava querendo que você dissesse na número 1. Ou seja, o que aconteceu com as parcelas? As parcelas foram trocadas de ordem. Foi isso que ele pediu na número 1. E na número 2, o que você pode observar em relação às somas? Ou seja, o que você pode observar em relação ao resultado? Não fez diferença nenhuma. O resultado da soma é o mesmo. Tá vendo aqui? É o mesmo resultado. Isso antigamente a gente chamava, era como se fosse um ditado, né? A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem das parcelas na soma que você estiver fazendo, não importa a ordem, o resultado será sempre o mesmo. Depois, aqui ele vem explicando, né, que isso é o conceito da propriedade comutativa. A número 3, de acordo com as conclusões obtidas anteriormente, efetue os cálculos a seguir das duas maneiras diferentes. Então, das duas maneiras é você alterar a ordem dos fatores. Então, aqui ele escreveu ele não em forma de continha. Quem colocou em forma de continha, igual está aqui, está certo também. Quem fez assim também está certo. Agora, eu acho que o quarto ano, né, como ainda não está, são crianças, ainda estão aprendendo, vocês precisam ter domínio sobre as contas, é bom fazer as continhas armadas, tá? Igual tá aqui bonitinho. Então, era para você fazer uma continha colocando o maior número em cima e o menor embaixo, e a outra continha você ia fazer o contrário, tanto na letra A quanto na letra B. Então, observa aí bonitinho que se vocês acertaram os resultados, quem não acertou, verifica certinho, tá? Faz aí a correção. Página 127. Agora ele vai dar o exemplo da propriedade associativa. Então, aqui tem dois exemplos de duas associações, ou seja, a propriedade associativa é como que a gente agrupa os números para somar, também não interfere no resultado final. Então, aqui tem no exemplo azul, nesse retângulo azul, 3.453 mais 7.932. Ele somou, deu esse resultado. E depois dá esse resultado, ele somou esse, deu o resultado final, 43.520. Aqui ele fez o contrário, ele foi lá para o outro lado, somou esses dois, o resultado somou com esse aqui. E a conta no final deu o mesmo resultado. É isso que significa a propriedade associativa, tá? Associativa significa que você pode
organizar a soma de maneiras diferentes que o resultado não vai se alterar. E aí, no número 4, ele pergunta, como que as parcelas foram associadas nos dois exemplos? As parcelas foram associadas de maneiras diferentes. E o que você pode observar em relação à soma? Então, a soma ficou igual, né? O resultado permaneceu inalterado. E o elemento neutro, aqui ele dá esse exemplo aqui desse jogo de dardos, né? Que é onde você, quando coloca no zero, não pontua, ou seja, o elemento neutro é o mais fácil de todos, porque qualquer número somado a zero é o mesmo número, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 balas e ninguém me deu nenhuma bala. Quantas balas eu vou ficar? Com as minhas 2, né? É isso que ele está querendo dizer. Qualquer número somado a zero é o mesmo número. E aí ele pergunta no número 6, o que você pode observar em relação à soma obtida quando uma das parcelas é zero? Então, o resultado é igual ao número somado a zero. Então, se é 100 mais 0, é 100. 25 mais 0 é 25. Atividades agora da página 128. Então, aqui é para a gente poder, né, exercitar as propriedades da adição. A gente vai exercitar a propriedade comutativa, associativa e elemento neutro. Aqui no caso, é só a gente colocar essas somas de maneiras, aqui no caso de maneiras diferentes, né? Então, você vai ter 3 números para você somar. Lembra que antes a gente viu, ó, tá vendo? São 3 números. O que você tinha que fazer? Associar de maneiras diferentes. Você escolhe uma e associa, tá? Então, ó, tem aqui, você associando primeiro, somando 5.978 a 3.458, que vai dar 9.436, e depois pegar esse resultado e somar com 1.250. E o resultado final é 10.686, tá bom? Aqui também você vai associar. Lembrando que é para fazer nesse sentido aqui, ó, nesse mesmo jeitinho. Número 2. Um empresário encomendou 9.125 embalagens do tipo A, 8.725 embalagens do tipo B e 5.025 embalagens do tipo C para acomodar o produto na sua empresa. Calcule o total de embalagens encomendadas. Então, você vai somar tudo. Como que você vai somar tudo? Você vai associar de maneiras diferentes. Você pode associar os 2 primeiros e somar o terceiro, ou associar os 2 últimos e somar o primeiro. Isso não importa, tá? Lembra que a propriedade associativa diz que, embora existem várias formas de você associar, na soma não importa isso. O resultado final vai sempre permanecer o mesmo. Então, aqui está o resultado, tá? 22.875. Na número 3, complete as adições. Então, aqui é o elemento neutro, tá? Então, 0 mais tá, dá 2.126. Então, tá vendo? O resultado tá aqui. Qualquer número somado a zero é ele mesmo. Então, só pode ser 2.126. Aqui também, 945. Aqui é 0, porque manteve o mesmo número. E aqui é 0 também. Agora, número 4 é uma resposta pessoal, ó. Troque com um colega, no caso vocês não vão ter essa condição porque está todo mundo em quarentena, né, não está podendo sair, mas vocês podem fazer isso com os familiares mesmo de casa. Então, isso aí é pessoal. Depois, se vocês quiserem também, pode mandar uma foto do caderno para mim que eu vou olhar e vou corrigir, tá bom? Então, aqui agora a atividade da página 141. Pensei em um número e adicionei 450 a ele. Olha só como é que eu resolvi, assim, bem didaticamente ajudar vocês, ó. O número que eu pensei, mais os 450. Obtive, ou seja, é igual a 970. Qual o número que eu pensei? Aqui, eu tenho que usar agora a propriedade, né, no caso não só da adição como da subtração, que é a operação inversa. Eu vou pegar o meu resultado, vou diminuir do número que tem aqui nessa parcela e eu vou obter o resultado do número que eu pensei, que no caso é 520, tá bom? Aqui o livro também deu uma sugestão de fazer conforme a maneira lá do texto, né? Na final do torneio de futebol, compareceram 9.548 torcedores. E na semifinal, 1.749 a menos. Tá vendo como é que o próprio problema dá a dica da conta que você vai fazer? Você vai pegar 9.548, diminuir de 1.749 e você vai ter a quantidade de torcedores que compareceram na semifinal, que no caso aqui deu 7.799.
Aqui é você fazer a operação inversa para você confirmar esse resultado. Lembra que a operação inversa, a prova real, é para a gente confirmar uma conta, quando a gente não tem certeza se acertou, tá ok? Então, no caso aqui, deu 9.548, essa parcela aqui do início, então a continha está correta. E 3, juntando as figurinhas de Marcela com as 1.350 figurinhas de Jorge, totalizaram 3.092 figurinhas. Quantas Marcela tem? É a mesma coisa, você pega o total de figurinhas, diminui pelo número das figurinhas do menino, que você vai ter o quanto que Marcela tem. No caso aqui, ó, 1.742. Na página 142, a gente vai ter aqui aquele exemplo igual a gente viu no outro problema, seguindo as setas, tá? A tia escreveu aqui embaixo também a maneira de vocês fazerem a continha. Então, é só seguir a setinha, tá partindo daqui para cá, tá vendo, ó? Então, é 357 menos 99, que dá 258. Na letra B, mesma coisa, 926 mais 73, que dá 999. Aqui é o inverso, só pode ser esse número mesmo, né? Então, qualquer coisa, se você para fazer a conta e descobrir esse quadradinho, bastava pegar o 999 menos 73, que dá 73. Na letra C, é você pegar, tá vendo que a setinha tá vindo daqui para cá, mas você teria que fazer a operação inversa para poder descobrir esse quadradinho. Então, era só pegar 12.478 menos 592, que eu ia ter 11.886. Para saber esse número aqui, era fazer o contrário. Então, 11.886 mais 592, que dá 12.478. Aqui a mesma coisa, ó. Pegar o número maior, 5.894, menos 3.148, que dá 2.746. Número 5, a gente tem aqui uma tabela, ida e volta, né? No caso da menina que fazia o caminho de carro, né? A viagem de carro, e pede pra gente saber o resultado da volta do terceiro dia, né? Quanto que é esse número? Então, tem uma igualdade aqui, correto? Então, você tinha que pegar e somar todo mundo. Somar primeiro esse lado, ó. Pegar 497 mais 623 mais 560. Aí deu quanto? 1.680, certo? E pegar esse lado aqui e somar também. 500 mais 800 mais 580, que dá 1.080. Depois era só a gente pegar e diminuir um pelo outro. Pegar o 1.780 menos 1.080, que ia dar o 600 que estava faltando aqui. Aqui o exercício de figuras geométricas, né? Então, marca com X os poliedros. Estão observando aqui, ó, a caixa de leite, aqui a pirâmide, aqui a embalagem de presente. Tudo isso são poliedros porque são figuras que têm todas as faces planas, né? Número 2. As figuras geométricas apresentadas contornem os poliedros e façam X nos não poliedros. Então, ó, todas essas aqui têm faces planas, então são poliedros, e as que estão com X é porque tem alguma face que é curva, né, arredondada. Página 150, vértice, aresta e face, que são as regiões de uma figura geométrica espacial. Vértice, né, então, é o ponto de encontro das arestas. A aresta são essas, né, partezinhas aqui, esses segmentos de reta. E a face são os lados, né, digamos assim. Então, o cubo possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. 152, aqui a gente vai fazer o exercício contando faces, vértices e arestas de todas essas figuras. Então, no caso da pirâmide, 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. No caso do prisma, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Aqui era para ligar essa galerinha aqui, ó, na figura, e na figura ela aberta, né, que a gente tem alguns exemplos no material complementar, que também é para vocês fazerem. Na página 153, a gente tem aqui, ó, de acordo com as medidas indicadas no molde do paralelepípedo, determine o comprimento total de cada linha destacada em azul. Então, bastava a gente somar aqui, ó, quantas linhas tivesse. A linha
mais ou menos, digamos assim, né? Tinha uma menorzinha que era 2 centímetros, uma maiorzinha que era 3 e uma maior que era 6. Então, aqui no caso, ó, são duas grandes de 6 e duas menores de 3. Então, 18 centímetros. Isso tudo é soma, tá? Bastava olhar aqui e somar todo mundo. Observe as pirâmides. Então, a gente tem a pirâmide número 1 e a pirâmide número 2. A diferença entre elas são faces, que uma tem mais faces do que a outra, e quando essas figuras estão abertas, elas vão formar esses desenhos aqui. Então, a primeira, ou seja, a pirâmide número 1, é que a gente chama de pirâmide de base pentagonal, porque são 5 lados, tá? Pirâmide de base é onde a figura embaixo tem 5 lados. Olha para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 6 faces, 10 arestas e 6 vértices. A outra pirâmide é pirâmide de base triangular. Olha para cá. Então, 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Aqui era para ligar, ou seja, possui 2 faces planas, não possui faces planas e possui uma face plana e vértice. Aqui era para contornar, ou seja, de vermelhos que lembravam o cilindro. Então, aqui ó, tem essas paçocas, tem aqui esse copo, né? Tudo de vermelho aqui, esse bolo. De verde, o que lembra uma esfera, ou seja, aqui ó, os brigadeiros, né? E aqui a bexiga, e fazer um X nos que lembram um cone. Então, somente esse coisinha aqui de aniversário e o sorvete de casquinha. Aqui era para fazer correlação, tá? Das figuras, a figura montada e a figura aberta, que vocês vão ver que tem lá no material complementar também, tá? Então, só observar aqui. E a número 4 também, era para poder marcar, ó, qual pode ser obtida com a montagem do molde ao lado. Esse é o molde, tá? Esse molde montado formaria qual figura? No caso, essa aqui, tá bom? Então é isso, meus amores. A próxima aula que a tia postar aqui no site, eu vou fazer a correção dos exercícios de folhinha que eu tô preparando para vocês. Tá bom? Estudem bastante, corrijam os exercícios direitinho no livro e até a próxima. Beijo, beijo!